Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre limites infinitos. Bom, para ter uma noção intuitiva do que seria um limite infinito, vamos pegar a seguinte função: f de x igual a 3 sobre x menos 2 ao quadrado. Então você pode notar nessa função que o x igual a 2 ele não pertence ao domínio da função, logo ela não está definida para esse valor. Mas o que podemos fazer aqui é investigar qual o comportamento da função, o que acontece com ela quando o x se aproxima de 2. Tanto pela direita, que seriam valores maiores do que 2, como também pela esquerda, que seriam valores menores do que 2. Essa primeira tabela, ela resume um pouco o comportamento da função, atribuindo valores a x maiores do que 2. Então, eu fiz aqui x igual a 3, a imagem foi, por coincidência, também 3. X igual a 2,5, a imagem foi 12. E você nota que à medida que a gente vai se aproximando do 2, sempre por valores maiores do que 2 para x, a função ela cresce indefinidamente. Então, nesse caso, a gente diz que o limite dessa função, quando x se aproxima de 2 pela direita, que são valores maiores do que 2, é mais infinito, certo? O mais infinito, ele não é um valor real, não é um número real, é só uma representação do comportamento da função. Ele diz que, à medida que x se aproxima de 2 pela direita, a função ela assume valores arbitrariamente grandes, ou seja, ela cresce indefinidamente. A segunda tabela ela mostra o comportamento da função quando x se aproxima de 2 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 2. Então você nota que a gente tem um comportamento semelhante da tabela 1. À medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, os valores de f de x vão crescendo, ou seja, quanto mais próximo o x for do 2, maior será o valor da função. Então, como o x se aproximou por valores menores, ele se aproximou pela esquerda, portanto, a gente pode escrever que o limite dessa função, quando o x tende a 2 pela esquerda, é também mais infinito. Então, vale lembrar que encontrar esse mais infinito não quer dizer que o limite dessa função existe. Ele não existe, porque mais infinito não é um número. Então, isso só descreve o comportamento da função. Quanto mais próximo o x for de 2, maior será a imagem desse valor de x, tá certo? Nessa função, a gente investigou ambos os limites, eles deram mais infinito, mas uma análise semelhante nos permitiria encontrar também valores menos infinitos, que seriam o quê? À medida que x se aproxima de um certo número, a função decresce infinitamente, ou seja, esses valores eles diminuem infinitamente, tá certo? Então, é uma análise semelhante, então nós vamos fazer. Bom, dentro de uma situação problema, dentro de um exemplo, como é que você deve proceder? Você terá uma função desse tipo aqui, quociente, g de x sobre f de x. Você vai calcular o limite normal, ou seja, substituindo x por a, e você deve encontrar no numerador um valor diferente de zero e no denominador um valor igual a zero. E quando isso acontece, nós teremos um limite infinito, ou seja, mais ou menos infinito. O que a gente precisa saber é qual dos dois. E é através do próximo teorema que iremos determinar isso. Então, o teorema diz o seguinte: se A for um número real qualquer e a função não precisa estar definida nesse número, né, que é o exemplo anterior, não estava definido no 2, e o limite de f de x, ou seja, do denominador, a gente já viu nos teoremas de limites que eu posso calcular esses limites separadamente. Então, se o limite de f de x, ou seja, o denominador, ele é igual a zero, e o limite do numerador, g de x, ele é um número qualquer diferente de zero, ou seja, não pode ser zero sobre zero, né? Então, nós temos a seguinte possibilidade. Então, o primeiro caso é o seguinte: você calculou o limite de g de x, encontrou um número real, e esse número ele é c, maior do que zero, ou seja, um número positivo. E, embora o limite de f de x seja zero, a gente sabe que ele nunca é zero, ele se aproxima do zero. Então, se o numerador, que é o g, for um número maior do que zero, positivo, e a gente perceber que f de x se aproxima de zero por valores positivos, então, numerador positivo, denominador positivo, então eu já sei que o quociente vai ser positivo, e nós teremos mais infinito. A segunda possibilidade é que você encontrou o numerador um número positivo, mas você observou que o denominador ele se aproxima de zero por valores negativos.
Então, positivo com negativo dá negativo. Logo, esse limite será menos infinito. Terceira possibilidade, você encontrou no numerador o número c menor do que zero, negativo, e você observou que a função f ela se aproxima de zero por valores positivos. Logo, negativo com positivo dá negativo. Portanto, o limite será menos infinito. E por fim, o último caso, e não menos importante, você encontrou no numerador, na função g, o número c negativo, menor do que zero, e observou que a função f se aproxima de zero por valores também negativos. E negativo com negativo a gente sabe que é positivo. Logo, esse limite será mais infinito. Okay? Bom, pessoal, vamos fazer agora alguns exemplos sobre limites infinitos para a gente tentar aplicar aquele teorema que a gente viu antes, tá certo? Então, nesse primeiro exemplo, eu quero calcular o limite dessa função quando x vai para 1. Então, procedendo normal, substituindo x por 1, nós teremos 2 vezes 1 sobre 1 menos 1. Então, isso aqui vai dar 2 sobre 0. Então, você nota que o numerador dessa função ela tende para um número diferente de zero, um número real, que é 2. E o denominador ele foi para zero. O que significa isso? Que nós teremos aqui um limite infinito, que seria mais ou menos infinito. Então, eu já sei que nesse caso, o meu numerador deu um número positivo. O denominador ele deu zero, mas no limite ele não assume esse valor zero, ele se aproxima de zero, ou seja, ele sempre será um número próximo, mas diferente de zero. O que eu preciso saber agora é se esse valor que ele se aproxima de zero será um valor maior ou menor do que zero. Aí é aí que eu vou ter que calcular. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular os limites laterais, ou seja, quando x tende a 1 pela direita e quando tende a 1 pela esquerda. Então, vamos calcular primeiro o limite à direita. Então, vai ser limite de 2x sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. E se x tende a 1 pela direita, o que é que eu posso concluir? Que o x ele vai ser um número maior do que 1, tá certo? Já que ele se aproxima pela direita. Então, ele é próximo, mas maior do que 1. Então, a gente já sabe que o numerador vai dar 2, né, pelo que a gente viu aqui, sendo ele um número positivo, e o denominador ele vai ser zero, aliás, próximo de zero. Agora, nesse caso específico, como x é maior do que 1, vocês concordam que x menos 1 será maior do que zero, já que x é maior do que 1, subtraindo 1 vai dar um número ainda positivo. Logo, eu posso concluir que nesse limite específico, nesse lateral, ele se aproxima de zero, mas por valores maiores do que zero. Então, se eu tenho positivo com positivo, vai dar positivo, logo esse limite será igual a mais infinito, tá certo? Já o limite à esquerda ficaria limite de 2x sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. E se o x tende a 1 pela esquerda, o que é que eu posso concluir? Que o x ele sempre assumirá valores menores do que 1, tá certo? Então, a gente já sabe que o numerador ele vai para 2, positivo, é isso. E o denominador ele vai para zero. Quero saber agora se por valores positivos ou negativos. E nota que o x tendendo a 1 pela esquerda, sendo ele menor do que 1, então o x menos 1 será um número negativo, concordam? Já que eu estou subtraindo um número menor do que 1 por 1. Isso me dará um número negativo. Então, esse aqui vai para zero por valores menores do que zero. E mais com menos é menos, logo esse limite será menos infinito. Essa função é uma função simples e você consegue fazer essa análise de uma maneira fácil. Agora, se fosse uma função mais complexa, como é que eu poderia fazer essa análise? Você pode atribuir algum valor para x e verificar. Por exemplo, no primeiro limite lateral, o x é maior do que 1, então você pode pegar um número maior do que 1 para fazer essa análise. Só que você não deve pegar um número muito maior do que 1, porque o limite está infinitamente próximo daquele ponto. Então vamos pegar um valor próximo de 1, vamos fazer x igual a 1,1, por exemplo. E quando você fizer 1,1 menos 1, você vai encontrar 0,1, que é um número positivo, né? E comprova a nossa análise mais infinita. Já nesse caso aqui, o x é menor do que 1.
Então você atribui um valor menor do que 1 para x. Qual é que seria um valor bom para ele? Seria, por exemplo, 0,9. E quando você fizer 0,9 menos 1, você vai encontrar menos 0,1, que é um número negativo. Portanto, aqui dá realmente menos infinito, tá certo? Bom, pessoal, nesse segundo exemplo, eu já tenho uma função um pouco mais elaborada, uma função quadrática, e para fazer aquele tipo de análise, ele já é um pouco mais complicado. Não é que seja impossível, é até tranquilo, mas já dá um pouco mais de trabalho. Então, eu recomendo sempre estar usando esse método de substituir o valor de x por um número aproximado daquele ponto onde a gente está calculando o limite, tá certo? Só que antes eu preciso saber se essa função se enquadra naquele nosso teorema. Então, temos já dois limites laterais divididos. Vamos calcular aqui primeiro o limite quando o x se aproxima de 3 pela direita, tá certo? Que seriam valores maiores do que 3. Então, eu vou substituir a função normal por 3 e ver o que acontece. Então, aqui esse limite ele vai dar igual a x ao quadrado, fica 3 ao quadrado, mais o x fica 3, mais 2, não é isso? Sobre, então estou só substituindo, né, o valor de x por 3, já que o x tem a 3. Então, no denominador fica 3 ao quadrado, menos 2x fica 2 vezes 3, menos 3. Então, isso aqui vai dar igual. 3 ao quadrado é 9, 9 com 3 é 12, e com mais 2 dá 14. Sobre 3 ao quadrado é 9, menos 2 vezes 3 é menos 6. Então, 9 menos 6 dá 3, com menos 3 dá 0. Então, essa função se enquadra assim naquele teorema. Então, eu vou aplicar ele para saber qual o limite dá. Eu já estou vendo que é um limite infinito. Deixa eu saber se é mais ou menos infinito. E eu já estou vendo também que o numerador ele deu um número positivo. Eu preciso saber agora se o denominador se aproxima de zero por valores maiores ou menores do que zero. Então, já que nesse primeiro limite o x se aproxima de 3 pela direita, o que é que significa? Que o x ele é um número maior do que 3. Então, no denominador aqui, esse denominador, eu vou atribuir o valor de x a um número maior do que 3, só que bem próximo de 3. Um valor bom seria 3,1, não é isso? Então, eu vou pegar, vamos simular aqui o nosso quociente, né? Em cima eu já sei que deu 14. E agora vamos substituir o x por um número próximo de 3, né, que a gente escolheu aqui, 3,1. Então, isso ficaria 3,1 ao quadrado, menos 2 vezes 3,1, menos 3. Isso aqui daria igual a 14 sobre. Resolvendo essa continha aqui, você encontra um valor aproximado de 0,41, portanto, um valor positivo. E como o numerador deu positivo e o denominador também positivo, a gente conclui que esse limite será mais infinito. Então, nesse segundo exemplo, o limite é quando x tende a 3 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 3. Então, se eu substituir isso aqui por 3 de novo, eu já vou saber que esse resultado será 14 sobre 0, já que é a mesma função anterior. Só que agora o x está se aproximando de 3 pela esquerda, ou seja, por valores menores do que 3. Então eu vou fazer um valor de x aqui próximo de 3, e menor, claro, que seria 2,9, como vocês pensaram aí, tá certo? Então, quando eu substituo aqui no denominador o x por 2,9, você vai encontrar 2,9 ao quadrado, menos 2 vezes 2,9 menos 3. O numerador a gente já sabe que é 14. E resolvendo essa continha aí rápida, você encontra um valor aproximado de menos 0,39, que é um valor negativo. Como o numerador deu positivo, positivo com negativo é negativo. Logo, esse limite será menos infinito, tá certo? Então, conclusão. Nessa função que a gente encontrou aqui, que a gente tem aqui, quando x se aproxima de 3 pela direita, a função cresce indefinidamente. Já quando se aproxima de 3 pela esquerda, menor do que 3, a função decresce infinitamente, tá certo?